esse fenômeno, né? Exatamente. Agora a gente vai tentar entender esse fenômeno com as imagens que vão chegando a todo momento. Essas são imagens ao vivo da rede DHA, em parceria com a CNN Internacional. Essa nossa cobertura, portanto, é uma parceria com a CNN Internacional. Essas informações vão chegando a todo o momento. Então, vamos tentar conversar agora com um geólogo para tentar justamente entender o que está acontecendo com as informações que a gente tem até agora, né, Marcela? Vamos convidar o Pedro Luiz Cortes, que é geólogo, para bater um papo aqui com a gente sobre esse assunto. Pedro, é inacreditável, é difícil de entender para a gente que vive aqui no Brasil e que ainda bem nunca passou por uma situação como essa, o poder de um terremoto de magnitude próxima a 7 ou magnitude 7. A gente está falando de um fenômeno natural de qual tamanho? Suficiente para derrubar 20 prédios, ok, mas o quão forte é isso? O que as pessoas sentem no momento que essas pessoas estão num prédio como esse, que a gente vê que veio ao chão, ao todo 20 prédios, ou seja, várias pessoas que estavam nesses prédios acabam ficando, lógico, a gente imagina, desesperadas. Há relatos de moradores, de pessoas que estavam nesses lugares que acabaram tendo que se jogar justamente para não acabar desabando junto com o prédio. Isso provocou 4 mortes, pelo menos 120 pessoas feridas. E eu queria entender, Pedro, com o senhor, do que a gente está falando, de qual fenômeno a gente está falando, suficiente para provocar tanta destruição assim. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Marcela. Veja, é uma situação, obviamente, catastrófica, que ela pode preocupar a todos que habitam essas regiões sujeitas a terremotos, mas é importante a gente ressaltar, Marcela, que o impacto disso é muito relativo e depende muito da região. Nós temos com frequência aqui próximo a nós, aqui no Chile, terremotos dessa magnitude, onde os danos materiais e perdas de vidas humanas são praticamente inexistentes, porque é um país extremamente preparado para esse tipo de evento. Situação essa que não ocorre em muitos países do Mediterrâneo, notadamente Turquia, Grécia, sul da Itália, onde você tem construções muito antigas ou o Código de Obras ele não permite, né, ou não exige uma construção mais sólida a ponto de resistir a terremotos dessa magnitude. Mas realmente, quem presencia uma situação dessa fica muito chocado. Só para a gente ter uma ideia, tem um museu em Santiago, no Chile, onde há uma casa, onde a pessoa pode sentir um terremoto que ocorreu em 2010, no sul do Chile, que foi de magnitude 7 aproximadamente. E à medida em que você vai vendo aquela força se intensificar, você acredita que está chegando próximo ao limite. E, na verdade, o limite, né, o nível de agitação, por exemplo, de uma residência que sofre com um terremoto grau 7 é muito grande. É realmente uma situação impactante. Mesmo sendo uma simulação, isso gera uma preocupação muito grande quando se está numa área sujeita a esse tipo de evento. No caso ali, nós temos a causa disso é basicamente a colisão de 2 grandes placas tectônicas, né, a placa euroasiática e a placa africana, que a placa africana caminha em sentido norte e a placa euroasiática nessa região ela caminha em direção ao sul. Aí você tem 2 placas de dimensões maiores do que continentes colidindo, gerando uma tensão muito grande nas rochas. E chega um determinado momento em que essas rochas elas não resistem a essa pressão e elas rompem. Quando ocorre essa ruptura, esse fraturamento, essas ondas de choque que geram o terremoto e, consequentemente, geram aí abalo às construções, geram todas essas perdas, né, de infraestrutura, perdas de vidas humanas. Mas é uma situação frequente, vamos assim dizer, dentro do contexto geológico, naquela região do Mediterrâneo. O que, obviamente, espanta é o fato das construções não terem sido adaptadas ao longo das décadas anteriores para esse tipo de evento. Pois é, e agora, só para a gente entender também a questão do tsunami. Então, o terremoto aconteceu no Mar Egeu, numa escala de magnitude 7, aliás, de magnitude 7 na escala Richter, que é bastante forte. Qual que pode ser a magnitude máxima, digamos assim? E esse terremoto gera um tsunami por quê?
Bom, a magnitude máxima verificada até o presente, né, em termos recentes, foi na região de Valdívia, no século passado, no sul do Chile, que chegou a magnitude 9, que é realmente uma situação muito grande, tendo em vista que essa escala, a escala Richter, ela é uma escala logarítmica, ou seja, à medida em que você sai, por exemplo, de um terremoto 6 para um terremoto 7, você dobra a intensidade dele. Então, cada ponto a mais representa uma situação muito mais grave do que a anterior. No caso do terremoto que ocorreu hoje na região da Turquia, ali no Mar Egeu, ele ocorreu fora da área continental. Essa ruptura das rochas, ela ocorreu no que a gente chama de assoalho oceânico, né? Ou seja, no leito oceânico. Então, essa movimentação de rochas no fundo do mar, ela provoca, obviamente, a movimentação da água que está sobre ela, fazendo com que haja uma geração grande de ondas que vão se propagando em diversas direções, atingindo o litoral próximo ali na Grécia. E é uma situação que agrava tudo que já vem ocorrendo, porque, conforme as imagens da CNN já mostrou, além do terremoto, você teve a invasão de água, né, que acaba gerando danos significativos naquelas construções que não tinham ainda sido afetadas pelo terremoto, né? Construções que resistiram ao terremoto acabam sendo fortemente impactadas pelo tsunami, tendo em vista que o foco, né, o centro desse terremoto, ele ocorreu não no continente, mas no Mar Egeu, fazendo com que ocorresse essa movimentação grande de água. Para a gente entender um pouco, então, Pedro, porque a gente passa algumas informações que parecem muito impressionantes, mas realmente quando a gente conversa com um especialista como o senhor, fica mais claro entender exatamente a proporção dessa tragédia que a gente está falando. Você falou justamente agora do epicentro que não foi no continente, que acabou sendo no Mar Egeu, nesse mar que banha principalmente aí do lado direito a Turquia, do lado esquerdo a Grécia. E aí as informações dão conta de que esse epicentro foi a 11 milhas da costa, ou aproximadamente 17 quilômetros. Isso é relativamente perto? Não? Como é que fica essa medida para a gente entender a proporção de um terremoto que foi suficiente para provocar essas imagens que a gente está vendo aqui do lado? Então, Felipe, na verdade, o que representa maior impacto é como ocorreu essa movimentação entre as duas placas. Se você tem uma movimentação horizontal, ou seja, uma placa ela desliza, né, na frente de outra placa, você não tem uma movimentação grande de água. Quando essa movimentação ocorre na vertical, ou seja, uma placa ela sofre algum tipo de basculamento ou ela algum tipo de elevação, por menor que seja, por exemplo, menor que seja, eu estou falando pode ser uma movimentação de poucos metros, 5, 10, 15 metros, a gente tem que considerar o volume de água que está sobre a placa. Então, para você movimentar, né, por exemplo, vamos supor que a profundidade do oceano, ali eu não tenho essa informação de imediato, mas vamos supor que a profundidade no Mar Egeu seja em torno de 500 metros de profundidade ou alguma coisa do tipo, ou talvez até maior. Para você movimentar essa, vamos dizer, lâmina de água, né, que é bastante significativa, você precisa de uma força muito grande. À medida em que você movimenta isso, você gera um impacto muito grande na superfície do mar, gerando essas ondas que elas vão se propagando. Então, muitas vezes, não é tanto a distância da costa que gera um impacto, mas o nível de movimentação que nós temos entre essas placas. O tsunami que ocorreu, né, no início deste século, que foi uma grande tragédia, né, em diversas ilhas ali na região próximo da Oceania, a movimentação no final ela não foi tão significativa, mas ela foi muito extensa. Esse fraturamento ele foi muito extenso. A movimentação ela ocorreu ao nível de alguns metros, mas durante uma faixa muito extensa, fazendo com que ocorresse uma movimentação muito grande de água. Então, a distância em si, ela pode não ser o fator determinante. Você pode ter esse tipo de proximidade, né? O epicentro ele foi relativamente próximo do continente, mas se essa movimentação das placas ela ocorre mais na horizontal do que na horizontal do que na vertical, a movimentação de água decorrente acaba sendo muito pequena, então, consequentemente, você não tem o risco do tsunami. Às vezes você tem, por exemplo, eu citei agora há pouco o Chile.
Com frequência, os terremotos do Chile, né, eles ocorrem na zona litorânea, mas nem sempre eles geram tsunamis, porque a movimentação, às vezes, ela ocorre mais na horizontal, ocorre esse fraturamento grande, né, na horizontal, então você tem mais a propagação dessas ondas de choque que geram terremoto, sem a consequente movimentação de água. Agora, realmente, sempre que há um terremoto, fica a preocupação grande, né? Esses terremotos eles são monitorados pelo Serviço Geológico Americano. Hoje cedo eu já recebi um alerta, porque eu tenho um serviço de alerta que me mostra todos os terremotos acima de 6, e sempre há um aviso decorrente ali se ele gera expectativa de tsunami ou não, quando ele ocorre no oceano. E nem todos os terremotos que ocorrem no oceano, eles geram esse tipo de situação. Infelizmente, não foi o que ocorreu hoje, né, no Mar Egeu, gerando esse impacto secundário aí na Grécia, na Turquia, em outros países, ali na Macedônia, né, que podem efetivamente ser afetados por essa segunda tragédia, que é o tsunami, que vai, por vezes, impactar até aquelas construções que não foram originalmente afetadas pelo terremoto. Pedro, a gente está recebendo essas imagens ao vivo da CNN Internacional. Essa é uma cobertura da CNN Brasil em parceria com a CNN Internacional, com a geração de imagens da agência DHA. A gente acabou de ver agora há pouco mais um ferido sendo retirado dos escombros. Pedro, você estava falando sobre a profundidade que também precisa ser levada em consideração. As últimas informações dão conta de uma profundidade de 16 quilômetros para baixo no Mar Egeu, ou seja, a profundidade do epicentro desse terremoto. Isso justamente faz com que muito mais água seja movimentada, que pode explicar, por exemplo, esse pequeno tsunami que a gente viu? Isso certamente ajuda nessa movimentação, mas a profundidade dele está dentro do que a gente poderia considerar uma faixa normal para esses tipos de terremoto. A gente às vezes pode falar, olha, como é que um terremoto, né, numa profundidade, por exemplo, de 10, 15, 20 quilômetros, ele pode gerar esse tipo de impacto. Isso ocorre diante da pressão que essas placas exercem. Nós estamos falando de placas que se movimentam, é muito interessante isso do ponto de vista científico, óbvio, que essas placas elas se movimentam alguns centímetros por ano. Então, em princípio, você fala, bom, uma movimentação pequena. Mas nós estamos lidando com placas que têm dimensões superiores à de um continente. Por exemplo, a placa africana, ela é maior do que toda a África. Então, imagine a força que essas placas exercem umas contra as outras, né, quando há esse tipo de colisão. Embora a movimentação ela seja muito pequena, por vezes até não perceptível pelas pessoas, ela gera uma pressão bastante significativa. A ruptura dessas rochas muitas vezes ocorre numa profundidade grande, mas a onda de impacto, né, gerada a partir do fraturamento da rocha, ela se propaga de uma maneira muito, muito intensa, tendo em vista até que esses terremotos eles são detectados em praticamente toda a Terra. Eles acabam reverberando, então você tem centros sismológicos, centros geofísicos que detectam essa movimentação, obviamente algum tempo depois, né, porque essas ondas elas demoram um tempo para percorrer o interior do planeta, mas elas acabam sendo sentidas pelos aparelhos científicos, mesmo em localidades muito, muito distantes. Então, essa profundidade, ela pode ser considerada como uma profundidade normal dentro de um terremoto desse tipo. Às vezes a gente tem profundidades até maiores, que geram uma repercussão também equivalente, mas isso dá a dimensão das forças envolvidas, né, que são forças muito grandes. É difícil até de dimensionar isso, né, em termos, fazendo uma analogia a respeito disso, mas essas placas, embora elas se movimentem poucos centímetros por ano, a força que elas geram nessa colisão é muito, muito grande. E isso, quando ocorre a ruptura, isso gera esses danos muito significativos. Agora, é muito importante que os países que estão sujeitos a esse tipo de ocorrência, que eles desenvolvam código de obras
para que ao longo dos anos as construções, as novas construções, elas sejam erguidas seguindo novas diretrizes e que as construções antigas sejam adaptadas a esse tipo de fenômeno. Exatamente como acontece com o nosso vizinho aqui próximo, né, o Chile, que é um país extremamente adaptado a esse tipo de situação. Quando eu tenho vários pesquisadores com os quais eu tenho relação de amizade no Chile, e quando a gente comenta, né, olha, aconteceu, né, a gente vê que aconteceu um terremoto, entra em contato com eles, aí o pessoal fala, olha, eu senti alguma coisa, mas continuo trabalhando aqui, não tem problema nenhum. Normalmente, quem mais se assusta com esses terremotos, no caso do Chile, são os turistas, principalmente brasileiros, né, de países onde a ocorrência de terremotos, felizmente, não é uma coisa usual. Mas seria, obviamente, muito importante que esses países da zona mediterrânea, que estão sujeitos a esse tipo de ocorrência, que eles investissem num código de obras para, ao longo dos anos, adaptar as construções já existentes ou fazer com que as construções antigas possam ser adaptadas a esse tipo de situação. Temos que considerar também não só a perda, né, dos edifícios, mas também a perda de infraestrutura com prejuízo do abastecimento de água, energia elétrica, comunicação. Não sei se no caso da Turquia eles utilizam muito gás encanado, mas também isso pode gerar, caso eles utilizem, isso pode gerar um outro problema com a ocorrência de incêndios. Então, veja, nós estamos tendo um primeiro contato com esse impacto gerado, mas isso pode efetivamente se ampliar, considerando também que podemos ter réplicas, ou seja, como o Felipe já havia comentado anteriormente, podemos ter tremores secundários que se sucedem ao longo dos próximos dias, afetando essas regiões. Certeza, Pedro. Inclusive, a gente já trouxe aqui a informação que aconteceram 33 tremores depois do terremoto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Você continua com a gente porque a nossa correspondente em Londres tem mais informações. Mas antes, vamos atualizar as informações que chegam pela agência governamental turca de que 12 prédios foram destruídos. Agora temos 152 feridos e o número ainda de 4 mortos. Você continua com a gente? Vamos chamar aqui a nossa correspondente em Londres, a Flávia Duarte, que tem mais informações sobre esse terremoto. Flávia. Olá, Marcela. Agora foi o ministro das Relações Exteriores da Grécia quem ofereceu à Turquia ajuda para lidar com as consequências do terremoto. Então, a Grécia afirmou que está pronta para enviar soldados, equipes de resgate para trabalhar no resgate dessas vítimas que permanecem sob os escombros dos prédios destruídos lá na Turquia, né? A Turquia é um país muito sujeito, né, a terremotos. A gente lembra que, inclusive, no ano passado, ela foi atingida por um terremoto muito forte e um dos terremotos mais devastador da história da Turquia aconteceu em 1999, né? Dessa vez foi na cidade de Izmit, parece com Izmir, mas não é a mesma cidade, é uma cidade que fica perto de Istambul. E esse terremoto matou mais de 17 mil pessoas, deixou 50 mil feridos e 500 mil desabrigados. Então, é um país que tem um histórico de grandes devastações sofridas por terremotos. Também em 2011, um outro terremoto também forte, de 7,2 graus na escala Richter, atingiu o leste do país, também matou mais de 500 pessoas e deixou outras milhares, centenas desaparecidas, né? Esse foi o maior terremoto em uma década lá na Turquia. Marcela e Ciane. Obrigado, Flávia. A gente segue acompanhando, portanto, essas informações que vão chegando a todo momento. A Flávia está falando agora sobre a manifestação do ministro das Relações Exteriores. O ministro da Saúde foi quem confirmou agora há pouco a existência de 4 pessoas que infelizmente morreram por conta dessa tragédia. A gente teve atualização agora do número de feridos, que estava em aproximadamente 120 e agora já passam de 150 pessoas feridas, 152 feridos até o momento, e o número de prédios que havia sido atingidos era de 20 prédios, agora a gente está em 12 prédios que desabaram, o número que foi agora atualizado pelo governo turco. O presidente Erdogan também se manifestou agora há pouco, disse que não está medindo esforços justamente para enviar equipes de resgate e pessoas, homens necessários ali para a gente poder fazer
essas buscas todas, a gente percebe que tem muitas pessoas ali de verde, né, uma roupa fluorescente ali, que são os profissionais das equipes de resgate. E também muitas outras pessoas ali, homens, mulheres, enfim, todo mundo estava passando ali e provavelmente as pessoas que viviam também ali na vizinhança, muitas pessoas que acabaram perdendo as casas onde moravam e agora estão tentando ajudar a encontrar pessoas feridas. A gente a todo momento vê imagens de macas com pessoas sendo retiradas de alguns desses prédios, ao todo 12 desabaram e muitos outros edifícios acabaram ficando danificados. Bom, vamos voltar ao contato aqui com o geólogo Pedro Luiz Cortes. Pedro, então a gente falava sobre a possibilidade de novos tremores continuarem nos próximos dias por conta desse terremoto de magnitude 7, ou seja, um terremoto bastante intenso. E a preocupação que fica, né? Claro, já causaram estragos, a gente não sabe se esses tremores ainda vão continuar. Como costuma acontecer nesses casos? Os tremores podem continuar nos próximos dias? Há uma expectativa ou a possibilidade desses tremores serem fortes e causar ainda mais estragos numa região que já está sofrendo e bastante danificada ali, pelo menos no quesito de estrutura, né? Claro, a gente já tem feridos, 152 feridos e 12 prédios que desabaram. A gente vai também, claro, mostrando imagens ao vivo da rede DHA, que é transmitida pela CNN Internacional, e a gente mostra aqui para vocês. Bom, Pedro, por quanto tempo pode durar esse terremoto ou as consequências dele como tremores? Bom, respondendo à primeira questão, a respeito da possibilidade de nós termos um novo terremoto da mesma intensidade nos próximos dias, isso não é comum. Normalmente, nós temos um primeiro evento que é bastante significativo, dependendo da região. Por exemplo, na região do Nepal, nós temos às vezes tremores que precedem o tremor principal. Provavelmente não foi o que aconteceu nessa região. Não é muito comum você ter os antecessores, né? Você tem normalmente as réplicas. E essas réplicas, elas costumam ser de menor intensidade. Mas eu faço uma ressalva de que nós estamos lidando com um fenômeno natural. Então, nada descarta a possibilidade infeliz de que um tremor também significativo volte a ocorrer nos próximos dias. Mas não é o usual. O usual é que nós tenhamos réplicas de menor intensidade. Essas réplicas, elas podem se estender algumas horas depois do terremoto principal ou por alguns dias, às vezes 4, 5 dias, até uma semana. E aí nós temos uma outra consequência que precisa ser considerada. Nós estamos vendo a quantidade de edifícios que já foram totalmente comprometidos, edifícios que desabaram. Mas também nós temos a situação daqueles edifícios que tiveram a sua estrutura abalada, que ainda não caíram, mas podem continuar sofrendo danos a partir dessas réplicas. Então, é bem provável que nós tenhamos aí edifícios que já foram comprometidos, que estão, vamos dizer assim, condenados, que não poderão mais ser habitados, embora não tenham colapsado. Então, infelizmente, nós estamos no início de uma tragédia e eu posso antever a movimentação internacional no sentido de mobilizar equipes de resgate de diferentes países. Por exemplo, na Espanha, uma equipe muito boa na região de Barcelona, com cães farejadores que podem prestar e, obviamente, vão se solidarizar com esse tipo de situação, enviando equipes para, não só a Espanha, mas outros países também, para verificar a existência de sobreviventes em meio a esses escombros. Então, nós temos agora uma corrida contra o tempo, no sentido de tentar resgatar as pessoas que ainda estão vivas no meio dos escombros e considerar a possibilidade de que outras construções que ainda não colapsaram venham a colapsar com a ocorrência dessas réplicas ao longo aí das próximas horas, dos próximos dias. Vocês mesmos já mencionaram aí cerca de 30 réplicas que foram sentidas após o tremor principal. Então, veja, em princípio, como eu disse, não está descartado a ocorrência de um novo tremor de magnitude similar nos próximos dias, mas não é o usual. Normalmente você tem uma liberação grande de energia no primeiro momento e depois você tem uma liberação menor, ao longo aí das réplicas no decorrer dos próximos dias.
Pedro, a gente acabou de receber a informação atualizada da CNN Internacional de que já são 6 mortos. Infelizmente, 2 vítimas fatais acabaram de ser encontradas nos escombros. O número de feridos segue em 152 e 12 foram os prédios que desabaram. Eu queria, antes de te fazer uma última pergunta, Pedro, mostrar nesse momento aqui o mapa de um serviço de acompanhamento de terremotos dos Estados Unidos. Informação atualizada agora também de mais de 200 feridos, infelizmente, portanto a gente tem ali o número de 152 feridos, então agora já são 202 feridos, 6 mortos e 12 prédios que vieram abaixo. Essas imagens aqui é do site Earthquake Track, que é justamente um serviço de acompanhamento de terremotos, e eles mostram aqui o epicentro justamente desse terremoto, pertinho ali da cidade de Izmir, que é justamente esse círculo verde pegando ali embaixo a ilha de Samos, que é o que a gente mostrou também, onde houve vários tremores importantes também, mas principalmente a cidade de Izmir. E ao redor desse círculo verde, um círculo rosa, que chega ali próximo até a cidade, a capital grega, Atenas, por exemplo. Esse círculo, Pedro, ele demonstra realmente onde a área em que esses tremores secundários podem chegar? Eles mostram a principal zona de impacto do tremor original. À medida que você vai se afastando desse epicentro, essas ondas elas vão diminuindo de intensidade, então é muito provável que ao chegar em Atenas, ela já tenha uma magnitude ao redor aí de 4, 3, o que seria bastante suportável pela maioria das edificações. Mas isso mostra realmente a extensão dessa zona mais afetada pelo tremor principal, né? Essa faixa verde principalmente, e a rosa ou alaranjada depois, mas mostra realmente que teve uma magnitude muito importante, né? Aí parece que há uma dúvida se ela foi 7 ou um pouco abaixo de 7, mas de qualquer forma, os impactos, né, em relação a perdas de infraestrutura, perdas de vidas, estão aí nas imagens que vocês estão mostrando. Infelizmente, como eu disse, nós estamos apenas no início de uma tragédia que aos poucos vai se demonstrando, né, na medida em que novos edifícios talvez venham a colapsar e novas vítimas fatais venham a ser encontradas. Pois é, né, Pedro? Por isso a necessidade também das pessoas saírem desses edifícios, porque a gente não sabe, né, nem as autoridades, claro, ainda sabem qual que é a situação atual desses edifícios. A gente viu muita gente na rua, é uma orientação para que elas saiam de casa. Agora, uma outra questão que fica, a gente tem as imagens mostrando aí de resgate que está sendo feito nesse prédio que desabou. É um trabalho bastante complicado também, porque à medida que os agentes de resgate vão andando por ali, tentando encontrar alguma vítima presa, há risco de novos desabamentos nesse prédio que já está destruído no caso. Então tem que ser um trabalho muito cauteloso. Exatamente. Nós passamos, infelizmente, por situações parecidas aqui no Brasil, quando ocorreu o desabamento de edifícios. Então, às vezes, você pode demorar muitas horas ou, às vezes, até dias para ter acesso a determinadas partes dos edifícios colapsados, tendo em vista que não é uma remoção simples, porque há pessoas lá dentro. E essas pessoas, às vezes, podem resistir por vários dias. Então, não se trata simplesmente de uma remoção simples de entulho, né, de resíduos de construção civil, nada disso. Você tem que fazer um trabalho extremamente cuidadoso e muitas vezes suspender essas atividades para que você tenha silêncio e possa ouvir as pessoas que estão lá dentro pedindo por socorro para facilitar, né, por meio dessa ação, facilitar a localização dessas pessoas no meio desses edifícios colapsados. Então, por melhor que sejam o preparo das equipes de resgate, pode ser que elas não sejam em número suficiente para dar conta desse tipo de demanda, e aí há uma necessidade de mobilização internacional com a chegada de equipes de outros países para prestar esse tipo de auxílio às autoridades aí da Turquia, tentando agilizar, né, a descoberta de vítimas no meio dos escombros. Quanto mais rápido você descobre, mais fácil você tem, ou maior a probabilidade você tem de salvar essa vida.
a partir do momento que a pessoa passa ali muito tempo no meio dos escombros, obviamente a situação dela vai se degradando e as pessoas, ao longo aí dos dias, podem falecer sem que as equipes de resgate tenham acesso aos locais onde elas estão dentro desses edifícios colapsados. Então, é uma situação trágica e, infelizmente, como eu disse, você bem lembrou, Marcela, as pessoas têm que ficar fora das suas casas, fora dos edifícios, até que haja algum tipo de avaliação que assegure as pessoas que as residências elas podem ser ocupadas. Porque, às vezes, você pode ter uma residência que teve a sua infraestrutura, a sua estrutura impactada, mas ela não chegou ainda a colapsar. E a ocorrência dessas réplicas, né, desses movimentos, desses tremores posteriores, só vem agravar esse tipo de situação. Pedro, a gente está olhando agora imagens feitas por drone, imagens da agência DHA, geradas pela CNN Internacional. A gente lembra que essa nossa cobertura especial é uma parceria com a CNN Internacional e essas imagens são muito impressionantes porque elas mostram um prédio que desabou parcialmente. A gente vê só um pedaço ali desse prédio que caiu, um pedaço muito grande, claro, atingiu vários imóveis, ele parece ser um prédio residencial e acho que vai muito nisso que você está falando, né? Então, a Marcela lembrou muito bem, você reiterou a importância das pessoas saírem das casas, a gente percebe ali pelas varandas bicicletas, então parece realmente que é um prédio comercial e não tem condição de ninguém continuar num prédio como esse. As pessoas, de fato, precisam sair e, inclusive, sair de perto do prédio, não só de dentro do prédio, né? Porque a gente sabe que 12 prédios acabaram desabando, ou seja, praticamente a região inteira, a cidade inteira está muito fragilizada por conta de tudo isso que está acontecendo nesse momento. Todo mundo tem que tomar cuidado, inclusive nas ruas, né? Bem lembrado, Felipe, porque você tem o impacto no edifício em si, mas também no entorno, porque se esse edifício ele vem abaixo, obviamente ele vai atingir as construções que estão no entorno, e isso pode fazer com que haja o comprometimento, né, o mesmo desabamento das construções que estão ao redor desse edifício. Então, é necessário esse cuidado, porque você vê ali na imagem que uma parte do edifício ela foi afetada, mas uma outra metade aparentemente está intacta. Mas eu digo, aparentemente, aí é necessário uma avaliação de um engenheiro civil, um especialista em estruturas, para verificar até que ponto essa construção ela pode, inclusive, permitir, né, que haja a permissão das pessoas que estavam fora entrar nessas construções para retirar os seus pertences, ou se isso não será possível, dado a iminência de um colapso. Então, muitas vezes a pessoa acaba, né, sentindo o tremor, ela foge de casa, né, ela sai de casa, vai para a rua e, às vezes, ela não consegue retornar, mesmo a construção estando ali aparentemente íntegra, ela não consegue retornar porque há um comprometimento da estrutura e há uma forte possibilidade de que essa estrutura desabe aí a qualquer momento. Então, nós temos a situação de pessoas que não poderão retornar às suas casas para retirar pertences básicos, né, roupas ou alimentos. Então, nós vamos ter aí uma quantidade grande de pessoas que vão necessitar de abrigo, de alimentação, de roupas, né, e eu vejo que, normalmente, a comunidade internacional se movimenta muito quando isso ocorre, quando um evento desse ocorre, e começa a ver aí a coleta de alimentos, envio de equipes médicas, né, envio de equipes de resgate para auxiliar as pessoas, né, afetadas por esse grande terremoto. Seria uma oportunidade, eu vejo que o Brasil talvez até participe disso, de enviar equipes de resgate do Brasil, tendo em vista que nós temos, dentro das polícias militares, dentro do Exército, equipes especializadas em resgate, não especificamente para terremoto, mas em caso de desabamento. Então, que poderiam prestar esse tipo de auxílio, né, enviando cães farejadores, cães treinados para a localização de vítimas em escombros, e também levar alimentos, levar medicamentos, tendo em vista que, por mais séria que possa ser as dificuldades pelas quais a gente passa aqui no Brasil, em determinadas regiões, nós estamos diante de um país, né, de uma região que está passando por uma dificuldade muito, muito grande, e toda a solidariedade que nós pudermos destinar, né, a eles, eu acredito que será de grande auxílio.
Tá certo. Pedro, só para a gente atualizar, então, agora 6 mortos, 202 feridos e o número de prédios que desabaram, que estava em 12, agora passaram para 20 prédios que caíram, infelizmente. Na verdade, era a informação inicial, né, Márcia? Era a informação inicial, eles mudaram e agora atualizaram. Bom, eu agradeço muito Pedro Luiz Cortes, geólogo, esclarecendo todo esse fenômeno, terremoto, tsunami, que gerou também muita água